1976. Uma garagem comum, no subúrbio de Los Altos, Califórnia. Duas figuras jovens estão sentadas no chão, cercadas por fios, placas de circuito e o som baixo de uma solda estalando. Um deles é calado, técnico, obcecado por perfeição. O outro tem um olhar distante, um brilho visionário nos olhos. Esses dois jovens não estavam apenas montando um computador, estavam fundando um império. Steve Wozniak, o gênio criativo por trás das máquinas. Steve Jobs, o estrategista implacável, movido por um desejo quase religioso de mudar o mundo. O que começou ali, entre xícaras de café e peças improvisadas, se transformaria na maior revolução tecnológica da história moderna. Mas o que nem todos sabem, é que essa revolução foi marcada por traições, obsessões e escolhas brutais. Por trás da maçã, existe uma história que poucos ousam contar. Steve Wozniak não parecia um revolucionário. Usava camiseta simples, ria com facilidade, era fascinado por números e circuitos. Aos 10 anos, desmontou o rádio do pai só para entender por que o som saía dali. Aos 12, já montava calculadoras e fazia transmissões clandestinas pelo rádio. Um nerd brilhante, mas avesso aos holofotes. Steve Jobs era o completo oposto. Tinha uma mente inquieta, ambiciosa, quase obsessiva. Cresceu lendo sobre místicos e visionários, ouvindo Bob Dylan e filosofando sobre o universo. Jobs não queria apenas trabalhar com tecnologia. Ele queria mudar o mundo, e ser lembrado por isso. Eles se conheceram graças a um amigo em comum, e a conexão foi imediata. Jobs viu em Wozniak a genialidade técnica que ele mesmo não tinha. Woz viu em Jobs alguém que poderia dar vida e propósito às suas criações. Mas no início, era tudo apenas diversão. Foi Woz quem criou o Apple e sozinho, em seu quarto, rabiscou circuitos, soldou peças, escreveu código. Um computador pessoal, algo impensável na época, dominada por máquinas caríssimas em laboratórios de empresas gigantes. Jobs ficou em choque. Aquilo era diferente. A máquina era simples, elegante, eficiente. Jobs entendeu na hora, isso podia ir muito além de um projeto de garagem. Mas Woz queria doar. Vamos dar para os amigos da comunidade Omébrio, dizia. Jobs discordava. Vamos vender isso. Isso vale ouro. As pessoas vão pagar para ter isso em casa. E foi assim que tudo começou. Jobs vendeu sua antiga Kombi. Woz vendeu sua calculadora científica HP 65, um símbolo de status entre engenheiros. Juntaram $1.300 e fundaram a Apple. Nome escolhido por Jobs por ser simples, leve e aparecer antes da Atari na lista telefônica. Mas por trás do nome doce, nascia uma ambição implacável. Jobs não queria só vender computadores. Ele queria controlar a experiência inteira. A caixa, o manual, o design, a linguagem. Nada escapava ao seu olhar. Para ele, um produto não era só uma máquina, era uma extensão da alma. Wozniak construiu o Apple e Jobs construiu a Apple. E enquanto montavam placas de circuito na garagem dos pais de Jobs, eles não sabiam que estavam prestes a colocar o mundo inteiro em suas mãos. Mas como todo império nascente, o preço logo apareceria. O ano era 1977. A IBM dominava o mercado. A HP, a Xerox, a DEC, todas elas eram impérios. Gigantes que olhavam para a computação pessoal com desprezo. Brinquedos para amadores, diziam. Mas na pequena Apple, dois jovens ousavam sonhar diferente. Com o sucesso inesperado do Apple I, Jobs percebeu que estavam no limiar de algo muito maior. Ele convenceu Woz a construir uma nova máquina, mais rápida, com gráficos coloridos, som, teclado embutido e pronta para o consumidor final. Essa seria a verdadeira revolução. Nasceu o Apple II. Jobs queria algo que parecesse um produto de luxo, e não um projeto escolar. Pediu um gabinete moldado, investiu em um design limpo, e fez questão de que tudo, até a fonte de alimentação, fosse bonito. Ele contratou um designer chamado Jerry Manock e exigiu que o computador fosse amigável. Pela primeira vez, um produto de tecnologia seria desenhado pensando nas pessoas, não apenas nos engenheiros. Enquanto isso, as grandes empresas ainda acreditavam que o futuro estava nos mainframes, não em computadores domésticos. Elas riam da Apple.
mas a risada logo morreria. Em 1978, o Apple II explodiu em vendas. Milhares de unidades foram vendidas em escolas, empresas e casas. Com ele, a Apple se tornou uma das empresas de tecnologia que mais cresciam nos Estados Unidos. Tudo isso partindo de uma garagem. A mídia começou a chamar Steve Jobs de o novo Edison, o garoto prodígio da Califórnia. Ele adorava, mas também se tornava mais exigente, mais controlador. E no meio dessa ascensão meteórica, a Apple começou a atrair um novo tipo de personagem: investidores. Mike Markula foi um deles. Milionário, ex-executivo da Intel, viu em Jobs um jovem com faro de ouro, mas também com pouca maturidade para liderar uma empresa em crescimento. Markula investiu pesado. Criou o plano de negócios da Apple, profissionalizou a gestão e preparou o terreno para algo ainda maior: a entrada na bolsa de valores. Mas ao mesmo tempo que a Apple crescia, algo começava a ruir dentro da empresa. A relação entre Jobs e seus funcionários se tornava cada vez mais tensa. E a próxima criação de Steve, ao mesmo tempo que o consagraria, também se tornaria o início de sua queda. Em 1983, Steve Jobs tinha 28 anos e já era milionário. A Apple valia mais de $1 bilhão. Mas apesar do sucesso, algo incomodava. O Apple III e o Lisa, projetos pessoais de Jobs, tinham fracassado. O público esperava inovação, mas o mercado estava mudando rápido. A Microsoft crescia, o sistema MS-DOS se espalhava e os PCs com processador Intel ganhavam força. Jobs sabia que precisava reagir. Precisava de algo revolucionário. E foi aí que ele conheceu uma ideia escondida dentro da Xerox: uma interface gráfica controlada por um dispositivo chamado mouse. Na época, a Xerox tinha um laboratório secreto, o PARC, onde engenheiros criavam o futuro. Eles inventaram janelas, ícones, menus, tudo o que conhecemos hoje como interface gráfica. Mas a Xerox não deu importância. Jobs foi lá, viu a tecnologia e teve um estalo. Ele não ia copiar, ia superar. Nascia o projeto Macintosh. Um computador pequeno, bonito e fácil de usar. Uma revolução visual. Jobs tratou o projeto como uma missão espiritual. Recrutou uma equipe de elite, que chamava de piratas. Eles trabalhavam dia e noite. Dormiam na empresa. Se vestiam como o chefe. E seguiam apenas uma regra: perfeição. Mas a obsessão de Jobs começou a cobrar seu preço. Ele gritava com os funcionários, rejeitava ideias, mudava tudo no último minuto. Humilhava engenheiros em reuniões. Jobs estava virando uma figura temida dentro da própria Apple. Ao mesmo tempo, o Macintosh atrasava e custava milhões. Foi então que o conselho da Apple, preocupado com a liderança de Jobs, decidiu trazer um novo CEO, John Sculley, o presidente da Pepsi. Jobs o seduziu com uma frase que entraria para a história: "Você quer vender água com açúcar pro resto da vida, ou quer mudar o mundo comigo?" Sculley aceitou. Mas não sabia que acabava de embarcar num navio em chamas. Em 1984, o Macintosh finalmente foi lançado, com um comercial dirigido por Ridley Scott e exibido durante o Super Bowl. O mundo ficou em choque. Um computador que parecia vindo do futuro. Mas as vendas não corresponderam. O preço era alto, o desempenho era fraco, e a Apple começou a sangrar dinheiro. Internamente, Jobs brigava com todos, inclusive com Sculley. E no ano seguinte, em 1985, veio o golpe final. Sculley se reuniu com o conselho e votaram: Steve Jobs estava fora da Apple. Ele foi traído dentro da empresa que fundou. Expulso pela própria criação. E do alto de sua arrogância, Steve Jobs desmoronou. Steve Jobs, agora longe da Apple, poderia ter desaparecido no anonimato. Mas ele era movido por algo maior: a obsessão de mudar o mundo. Em 1985, ele fundou a Next, um computador inovador, pensado para universidades e pesquisadores. A máquina era cara, superpotente, um fracasso comercial. Mas por trás da falha financeira, estava a semente de algo revolucionário. Enquanto isso, Jobs comprava uma pequena empresa de animação da Lucasfilm.
Rebatizada de Pixar, ela parecia um brinquedo de milionário excêntrico. Até que, em 1995, estreou Toy Story. Foi o primeiro longa-metragem feito 100% por computação gráfica. E foi um sucesso global. O mundo começava a enxergar Jobs com outros olhos. Ele não era só um vendedor de computadores. Era um visionário. E é nesse momento, quando poucos esperavam, que a Apple, mergulhada em dívidas e produtos ruins, toma uma decisão desesperada: trazer Steve Jobs de volta. Ele volta não apenas como funcionário, mas como salvador da pátria. E seu primeiro movimento é radical: cancelar dezenas de produtos, demitir equipes inteiras e simplificar o portfólio da empresa. Jobs estava de volta. E com ele, a Apple começaria uma nova era. Onze anos se passaram desde que Steve Jobs foi expulso da empresa que ele mesmo criou. A Apple estava cambaleando, afundada em má administração, produtos sem identidade e uma concorrência implacável. Enquanto isso, Jobs havia renascido. Ele fundou uma nova empresa chamada Next, com foco em computadores avançados para universidades e profissionais de alto nível. Mas Next não era só uma empresa, era o laboratório onde Steve forjava sua nova visão de mundo. E foi ali, silenciosamente, que ele arquitetou sua volta. Em paralelo, Jobs também comprou uma pequena divisão da Lucasfilm chamada Graphics Group. Ele a rebatizou de Pixar. Sim, a mesma Pixar dos filmes Toy Story, Procurando Nemo e Os Incríveis. Enquanto o mundo via Steve como uma figura esquecida, ele estava criando o futuro. Mas em 1996, a Apple estava à beira da falência. E então, uma decisão histórica: a Apple compra Next. E junto com ela, traz Steve Jobs de volta. Era o começo da redenção. Jobs assume interinamente a liderança. Demite metade dos executivos. Enxuga as linhas de produtos. E traz de volta algo que a Apple tinha perdido: alma. Mas ele ainda não havia revelado sua carta final. Steve Jobs volta, mas não volta como o mesmo homem. Dessa vez, ele está mais frio, mais calculista e mais obcecado do que nunca. Ao reassumir a Apple, ele começa um verdadeiro expurgo interno. Elimina projetos, corta produtos, demite funcionários. Não há espaço para sentimentalismos. Jobs quer transformar a Apple de uma empresa moribunda em um império. Mas para isso, vai começar do zero. A primeira grande jogada: um acordo com a arquirrival Microsoft. Isso mesmo. Bill Gates investe $150 milhões na Apple. Para o mundo, um escândalo. Para Jobs, um movimento estratégico. Mas é quando ele reúne um pequeno time e cria um projeto ultra-secreto, que tudo muda. O nome é iMac. Um computador que não parece um computador. Cores vibrantes, design futurista, conexão com a internet nativa. A cara da nova Apple. O lançamento é um sucesso absoluto. Finalmente, a empresa respira. Mas Jobs não quer só respirar. Ele quer gritar. Na sequência, lança o iPod. E transforma a forma como o mundo ouve música. Depois, o iTunes. E finalmente, o iPhone. Um aparelho que une telefone, iPod e internet no bolso. Jobs pega a indústria de telefonia e simplesmente destrói tudo que veio antes. Reinventa o jogo. E coloca a Apple no topo do mundo. O garoto que largou a faculdade, o rebelde que foi expulso da própria empresa, agora é um ícone global. Milhões assistem seus lançamentos como se fossem shows. E cada produto se torna um objeto de desejo. Mas enquanto a Apple explode, um inimigo invisível cresce dentro de Jobs, um câncer silencioso que ameaça tudo.
2003, no auge de sua nova era na Apple, Steve Jobs recebeu a notícia que mudaria tudo: um câncer raro no pâncreas. Aquele homem, que parecia inquebrável, teve de encarar sua maior batalha, não contra concorrentes, mas contra o próprio tempo. Jobs tentou esconder o diagnóstico. Por meses, recusou cirurgias convencionais e apostou em dietas alternativas. Muitos dizem que esse atraso custou caro. Mas talvez fosse apenas medo. Medo de parar. De abandonar tudo o que estava construindo. Ou medo de perder o controle, algo que ele sempre precisou ter. Com o passar dos anos, o mundo começou a ver o gênio enfraquecer. Seus discursos se tornaram mais raros. Seu corpo, mais frágil. Mas a mente, ainda brilhava. Ele fez questão de apresentar pessoalmente o iPhone, em 2007, mesmo com a saúde debilitada. Era como se soubesse, aquilo precisava ser feito por ele. Jobs parecia se despedir em silêncio, em cada apresentação. Cada keynote era um ato final. Em 2011, ele deixou oficialmente o comando da Apple. E poucos meses depois, em outubro, o mundo perdeu aquele que o fez repensar a forma como ouvimos música, usamos computadores e nos conectamos. Mas sua morte não foi apenas o fim de uma história. Foi o início de um legado.